algumas atividades extracurriculares que a gente conseguisse unir todos os naturólogos de diversos semestres, de períodos matutino, noturno, do centro, Moca, da VO, alunos já formados e pessoas interessadas, para a gente manter unida essa comunidade da naturologia. E conversando com alguns alunos que gostariam de fazer projetos e têm esse approach de gostar de realizar atividades extracurriculares, estavam já engajados com tudo isso, o André, a Dani e a Marina pegaram para realmente realizar esse projeto que eles deram o nome de Em Busca da Naturologia. Eles vão explicar um pouquinho melhor o que é o projeto. O projeto, ele é um projeto do curso de Naturologia. Os 3 estão na liderança, ou seja, eles estão colocando para que o projeto aconteça, para que tenha andamento. Mas nós queremos ouvir todos vocês e todos os projetos, ideias são extremamente bem-vindas. Tem alguém que sem querer deu um risquinho aqui, deixa eu apagar. No quadro, alguém está com acesso ao quadro também. Então, eles vão falar um pouquinho do projeto, nós temos atividades durante a semana toda, todas as semanas até o final do semestre. A ideia é que esse projeto não fique restrito a este semestre e sim seja um projeto do curso de naturologia. Então, se você tem alguma ideia, algum palestrante, alguma pessoa de referência, algum ex-naturólogo, um egresso que faça um trabalho bem legal, que talvez não esteja no nosso mindset, entre em contato com eles para que a gente chame essa pessoa e a gente fomente essa união. Na sala de aula, no ambiente remoto, a gente fica cada um na sua casa. Mesmo nas dinâmicas de se dividir e formar grupos, é diferente de termos um momento para a gente poder conversar. Então, os palestrantes sempre estarão no período da tarde, falando sobre um determinado assunto que é de interesse geral, e depois irá abrir um momento para as discussões de bate-papo, de perguntas, onde um acaba conhecendo o outro. Vocês trocam telefone, troca contato do WhatsApp, a rede como naturólogo, não só com o profissional, mas entre vocês vai aumentando. Esse é o nosso principal objetivo. Então agora eu passo a palavra para o André, para a Daniele e para a Marina explicarem exatamente como está acontecendo Em Busca da Naturologia. Hoje é a estreia, é a primeira palestra do evento. Quem vai abrir esse evento é o Igor, que é um naturólogo super querido. Acredito que quase todo mundo que está aqui já ouviu falar do Igor ou conhece o Igor, então é realmente uma honra tê-lo na abertura desse evento. Ele é extremamente ativo, participativo, gente boa pra caramba, então é assim um naturólogo referência que de fato vai abrilhantar o nosso evento hoje. Passo a palavra para vocês que estão idealizando o projeto, para vocês se apresentarem brevemente e na sequência a gente já dá a palavra para o Igor. Marina, eu te vejo, mas eu não te escuto. Aí agora, abriu? Agora perfeito. Maravilha. Então, eu sou a Marina e junto com o André e com a Dani começamos esse projeto. Como a Marcele já disse, é um projeto que tem foco em nós, alunos do curso de Naturologia, para trazer essa união entre nós, conhecermos outros semestres também, principalmente nesse momento que estamos cada um nas suas casas, e também trazer algumas questões, tentar elucidar algumas das questões que nós temos durante o curso, né? A gente vem aqui para tentar compreender e trazer essa compreensão para nós, alunos, de que a naturologia, ela deve ser um reflexo do nosso próprio viver, do nosso estilo de vida. Ela não é somente uma profissão que nós vamos ter, e ela deve ser o desenrolar daquilo que nós temos no nosso coração, então passamos isso em tudo aquilo que fazemos, né? Então, a gente quis trazer para mais perto de nós essas experiências, as vivências que temos e tudo aquilo que a gente aprende na universidade, ter um espaço onde nós, alunos, podemos ter a presença de profissionais que já estão no mercado de trabalho, trazendo suas experiências, e também conversar entre nós, alunos, um pouquinho mais das nossas percepções de tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Então, aproveitem aí esse espaço e entrem em contato conosco e desejamos que seja o início de uma bela jornada aqui do projeto para nós, alunos.
Boa tarde, gente. Eu vim aqui cobrir a Dani está sem áudio no momento, e completando as palavras da Marina, nosso maior objetivo é poder trazer a astrologia como mais um estilo de vida, uma prática, um conhecimento aberto a todos os tipos de pessoas, estudantes ou não. Hoje nós temos um e ele terá a palavra de contar a sua trajetória, inspirando nós, alunos, que estamos ingressando na astrologia, onde ele chegou, como ele tem alcançado as conquistas que ele tem alcançado até o presente momento. Então, nessa hora, eu passo a palavra para o Igor e fica à vontade. Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Vocês me escutam bem? Estão me vendo bem? Dá um ok aí para mim, só para eu saber se está tudo certo. Pessoal, para vocês conseguirem visualizar o rosto do Igor maior, vocês vão ver que no canto superior da tela tem um quadradinho e mais 3 quadrados menores. É só vocês clicarem que vocês conseguem visualizá-lo maior, tá bom? Então, primeiramente, eu quero agradecer à professora Marcele por possibilitar essa iniciativa, agradecer os alunos que estão ali na linha de frente desse projeto lindo chamado Em Busca da Naturologia, agradecer o André, que tem contribuído bastante em vários trabalhos, várias linhas de frente que eu estou participando, ele tem contribuído também, e agradecer todos os alunos, todas as alunas, né, acadêmicas e acadêmicos de naturologia, que hoje esse conteúdo é especial para vocês, certo? Então, é um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho da minha trajetória, falando um pouquinho da naturologia, que eu acho que é fundamental esse bate-papo, porque a nossa visão da naturologia, quando a gente é aluno e quando a gente é formado, é bem diferente, né? E então gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa trajetória que assim como a de vocês, né, provavelmente vai ter incertezas, desafios, dúvidas, superações e consolidação da naturologia. Então, antes de tudo, né, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho como eu entrei na naturologia. Gente, para quem não sabe, eu sou cantor, também cantor de uma banda de reggae. Então, antes de ser naturólogo, eu já era músico, já era cantor, né, baixista, comecei no contrabaixo, depois fui fazer backing vocal, cantar e aprender outros instrumentos. Então, a música sempre foi minha vida e eu não tinha nenhuma intenção de fazer faculdade, sabe? Muito menos na área da saúde. Mas o que eu sabia é que o estilo de vida que eu acompanhava, que eu via, que era o normal, né, aquela trajetória normal, aquele jeito normal de se viver, né, sempre corrido, louco, estressado, cansado, doente, era algo que eu não queria para mim, né? Então acompanhava a trajetória dos meus pais, por exemplo, e agradeço por todo o trabalho que eles puderam possibilitar também a estrutura que eu tenho hoje, mas assim, eu olhava para ele e falava, cara, não quero esse estilo de vida para mim. Será que existe outra opção? E aí, na época, eu pensava que a opção era sair do sistema, morar no mato, plantar meu alimento, montar uma casinha de barro, sabe? Com o pé na terra, tomar banho de cachoeira, porque para mim a cidade era o inimigo e a floresta que era a saúde, a floresta que era a verdade, né? Porém, chegou um momento que eu terminei o colégio, né? Terminei a escola e veio aquele momento. E aí, vai fazer faculdade? Começou a vir aquele questionamento, né? Uma pressão um pouco, não tão forte, mas uma pressão dos meus pais falando: ó, Igor, você tem que fazer faculdade, tem que estudar alguma coisa, né? Não dá para viver só de reggae. Então, eles falaram assim: ó, faz o seguinte,
olha esse guia do estudante aqui. Não sei se vocês conhecem, né? É uma revista, né, que tem várias profissões, tem a lista das profissões, falando das faculdades, tudo mais. Então, minha mãe falou para eu olhar o guia do estudante e falou assim, ó, se você não encontrar nada que te interesse, tudo bem, mas pelo menos tenta, né? Porque eu sabia que eu não queria fazer faculdade, entendeu? Para mim, a escola era uma prisão e a faculdade era a continuação dessa prisão, sabe? No meu ponto de vista. Naquela época, claro. E então eu olhei o guia do estudante só para falar que eu ia olhar, só por respeito à minha mãe, mas eu sabia que eu não ia achar nada. Só que aí eu fui olhando e eu achei uma tal de naturologia e na sequência musicoterapia, que foram as duas que me chamaram a atenção, né? Aí minha mãe chegou e falou assim: "E aí, Igor, achou alguma coisa?" Eu falei assim: "Ah, tem umas duas ali que talvez seja menos pior, mas ainda não quero fazer faculdade nenhuma, porque isso daí é uma prisão, eu quero viver, eu quero ser livre e tal." Aí minha mãe falou assim: "Ó, Igor, o negócio é o seguinte, experimenta, experimenta. Vamos fazer o seguinte, experimenta, tenta e vê se você gosta. Se você não gostar, tudo bem, mas pelo menos experimenta." E aí eu fiquei com essas duas opções, né? A naturologia e a musicoterapia. Quando eu refleti e li bem a descrição das duas profissões, eu percebi que a naturologia, pelo menos ao meu ver naquela época, era mais abrangente e que poderia caber a musicoterapia, a música, na naturologia, né? Mas não caberia naturologia na musicoterapia dentro do meu ponto de vista. Então parecia o seguinte, que a naturologia era mais ampla, que poderia caber a música na naturologia, mas que não caberia tudo que tem na naturologia na musicoterapia. Então, como eu já me interessava também por meditação, yoga, conhecimentos tradicionais, toda essa linha de autoconhecimento, de conhecimentos naturais, né? Eu pensei na naturologia, até porque eu tinha mania de fazer massagem nas pessoas, sabe? Principalmente porque eu gostava de receber. No começo era uma massagem interesseira. Eu fazia massagem nas pessoas porque eu queria receber massagem. Então, era uma forma de troca, de conseguir ganhar massagem. Mas depois comecei a gostar de fazer também, né? Então, inclusive, tive contato com a mãe de um amigo meu, né, que é terapeuta. E aí, na época, a gente tinha uma proximidade tão grande, uma relação legal com todo mundo, ia toda a galera da banda ia para casa desse meu amigo. E aí, a mãe dele, como tinha uma relação legal com a gente, eu cheguei até um dia a fazer massagem nela, né? E ela falou assim: "Nossa, Igor, você tem mão para coisa, nossa, que legal, você tem a mão, você manda bem e tal." E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Juntando com essa questão do guia do estudante, todo o propósito, eu pensei, poxa, vou fazer essa tal de naturologia, porque pelo menos, né, na pior das hipóteses, né, porque eu estava com uma visão super pessimista sobre esse caminho. Na pior das hipóteses, eu vou ser um profissional que eu vou chegar, as pessoas vão ficar felizes com a minha presença, né? Não vai ter aquele negócio de estresse, de ficar o dia inteiro atrás de um computador, no escritório, tenso, sabe? Quando eu chegar, as pessoas vão ficar felizes. Vai ser o momento da alegria, o momento da paz, o momento do relax. Então, poxa, eu achei legal isso, né? Toda vez que eu chegasse no meu trabalho, eu ia ser uma fonte de prazer, de alegria, de relaxamento, né? Então, fui experimentar a naturologia, a tal da naturologia. Cheguei lá, né, era longe pra caramba da minha casa, dava 2 horas da minha casa. Então, assim, era uma jornada, né, para ir, para voltar de lá. E parecia que era totalmente contra-intuitivo, porque eu queria ir para o mato e eu estava indo mais para a cidade. Estava indo para aquele centrão sujo, cheio de violência, de loucura, de agitação, de garrafa quebrada, sabe? Então eu olhava para aquilo e falava, puxa, será que é isso mesmo? Eu tô querendo ir pro mato, só que em vez de ir pro mato, eu tô indo mais pra cidade, mais pra loucura, parecendo que eu tava me aproximando daquilo que era o inimigo para mim, né? O sistema, tal do sistema. Mas aí fui. Aí primeiro dia cheguei lá
para ver essa tal de naturologia. Achei que ia ter um monte de hippie, um monte de gente alternativa. Na verdade, eu achava que eu era um dos mais hippie que tinha, porque na época eu tinha os dreads, né? Então eu achei que lá só ia ter maluco, mas até que os malucos estavam meio à paisana, digamos assim. Então, assim, cheguei lá, só que aí de repente, quando eu fui ver, a gente recebeu um acolhimento numa sala, falaram um pouquinho do curso, eu comecei a achar muito interessante. E aí, depois desse acolhimento, convidaram a gente para ir para o pátio. Aí, chegando no pátio, teve toda uma experiência onde é, tinha naturólogo tocando didgeridoo, naturólogo tocando flautas, e aí a gente fez dança circular, fizemos meditação, fizemos várias práticas, assim, fizemos digamos, de acolhimento, de início, né? Como se a gente estivessem abrindo um portal para a gente entrar no mundo da naturologia. E eu, muito bem, foi muito especial, sabe? Eu percebi que eu tinha encontrado a minha tribo, que de repente tinha um monte de doido igual a eu, e estava concentrado no mesmo lugar. Como se fosse tipo Hogwarts, sabe? Para quem assistiu Harry Potter, eu olhava para aquilo e falava, nossa, é tipo uma escola de bruxo, é uma escola de magos e bruxas. Né? Era essa visão que eu tinha no começo. Mas eu achei ótimo, me identifiquei super, né? E aí, na hora do trote, o trote foi oferecido para quem quisesse, não tinha violência, pelo contrário, se pintava quem queria, era tudo super tranquilo, a galera muito interessante, sabe? Então, me identifiquei muito continuei, fui gostando, e cada vez fui gostando mais, mas chegou uma hora que eu caí na real que eu amava a naturologia, né? Que eu amo a naturologia. Então, quando eu percebi, eu já não conseguia me ver sem a naturologia, imaginar sem a naturologia, né? Então, todas as vivências, as aulas, tudo era um universo maravilhoso. A minha família não entendia muito bem, né? Apesar dela ter aceitado, eu acho que minha família na época pensou assim, ó, melhor ele fazer esse tal de naturologia do que não fazer faculdade nenhuma, né? Então era tipo, era melhor do que nada, eu acho, na visão deles. Mas na época eles não entendiam muito, né? Hoje em dia eles entendem. Hoje em dia, para vocês terem uma noção, a minha mãe virou terapeuta, sabe? Então, assim, as coisas mudaram bastante. Mas naquela época, é, as pessoas não entendiam muito a profissão, não achavam que era um bom caminho, nem eu sabia se era um bom caminho, mas era a única coisa que me interessava, né? E segui, gostei muito. Chegou um momento, quando eu já tinha 2 anos na faculdade, que eu entrei em crise, tá? Então vocês, alunos, se preparem, porque eu falo brincando, que é quase, faz parte da grade, a crise existencial, né? Porque a gente faz muitos estudos de autoconhecimento, muitos estudos, né, terapêuticos, muita imersão, e é natural que a gente comece a entrar, às vezes, em um processo de catarse, de crise, sabe? Que é natural do autodesenvolvimento e do amadurecimento. Ainda mais eu que era bem jovem, né? Entrei com 18 anos na faculdade. Então, assim, quando chegou nos 2 anos, eu tive a primeira crise, o primeiro processo. Que a galera da Nato fala, tô em processo. Eu tive meu primeiro processo mais intenso depois de 2 anos, né? Mais ou menos na metade do curso. Na época eram 9 semestres, tá? Então tinha 4 anos e meio. Quando chegou 2 anos, eu comecei a entrar em crise porque eu falava, poxa, eu quero viver na natureza, eu quero, sabe, contemplar a natureza, quero ter uma vida boa, não aguento mais ficar nesse metrô, porque eu acordava às 5 da manhã para chegar às 7h30 na faculdade, entendeu? Amassado no metrô, e tipo assim, por um lado eu estava aprendendo muitas coisas legais, por outro lado parecia que aquele estilo de vida não combinava com o que eu buscava para mim, não tinha qualidade de vida, sabe? Não tinha tanto bem-estar. Então, entrei numa crise e retrancar a faculdade e ir morar no mato, que era o meu sonho. Então, eu falei assim, eu sempre quis morar no mato, comecei a ficar meio desanimado, meio deprê, eu não sabia o que fazer.
Então, me veio duas opções naquela época. Ou eu ia passar num psiquiatra, ou eu ia ouvir a vozinha que estava dentro de mim. Eu decidi ouvir a vozinha que estava dentro de mim, apesar de parecer uma loucura, né? Porque a vozinha falou que era para eu trancar a faculdade e ir morar com meu amigo em São Tomé das Letras. E aí eu fui morar com meu amigo em São Tomé das Letras. Tranquei a faculdade, tranquei a banda, tranquei a família, tranquei os amigos, mandei beijo para todo mundo e fui embora. Né? A galera falou que não era uma boa opção, que eu estava viajando, mas tinha algo dentro de mim que eu deveria fazer. Então eu fui morar em São Tomé das Letras, tive a experiência que eu queria, morei numa cidadezinha mais tranquila, morei numa roça que era 13 quilômetros da cidade, sem energia elétrica, sem nada, sabe? Passava um ônibus de manhã e um ônibus à tarde, um para ir e um para voltar. Então, assim, foi uma imersão completa comigo. E eu percebi que, na verdade, morar na natureza não era bem aquele oásis que eu imaginava. Na verdade, parecia mais difícil do que na cidade. Eu achava que na natureza ia ter uma vida mais calma, mais tranquila. Na verdade, não era mais tranquila, não. Era mais intensa, mais difícil. Mais tranquila em alguns aspectos, sim, mas muito mais difícil em outros. Com o tempo, eu comecei a precisar de dinheiro, né? Acabou o dinheiro que a mamãe tinha me dado. E aí foi o momento que eu comecei a trabalhar. E eu pensei, poxa, como que eu vou trabalhar? Com o quê? Não tenho experiência com nada, nunca trabalhei com nada. Como que eu vou trabalhar? Eu preciso de dinheiro para me virar aqui em Santo Tomé. E aí eu pensei, poxa, eu já fiz 2 anos, já sei fazer reiki, já sei fazer massagem, já sei fazer cromoterapia, né? Na época, uma coisa que me ajudou bastante também foi que tinha um aluno que era formado já que ele um pouco algumas matérias para a gente à tarde. Então, no segundo semestre, eu já comecei a fazer atendimento de cromoterapia para a terceira idade e dar aula de Qigong para a terceira idade também na faculdade, que era um projeto de um aluno que já tinha terminado o curso, que ele fazia num horário complementar. Então, de manhã eu tinha aula, à tarde eu praticava, né? Então, isso era ótimo, porque no começo não tinha estágio, não tinha prática, e isso me supriu e me fez avançar mais rápido, né? Então, depois de 2 anos lá em Minas Gerais, São Tomé das Letras, eu já estava pronto para começar a atender, porque eu já estava há um ano praticando, sabe? E 2 anos estudando. Então eu pensei, eu falei, poxa, vou trabalhar com o que eu sei. O que eu sei é isso, é fazer massagem, fazer reiki, fazer atendimentos. Então comecei a pôr na minha cabeça que eu era um terapeuta, que eu ia atender, e meio assim sem saber se ia dar certo, mas de repente encontrei uma pessoa, fiz amizade e aí eu citei para ela, citei que eu era terapeuta e que eu estava começando a atender, né? Ela falou assim: "Nossa, que legal! Quanto você cobra?" Na hora que ela perguntou, eu nem sabia, porque era a primeira vez que alguém tinha me perguntado quanto que eu cobrava. Nem sabia quanto eu cobrava. E aí eu falei um número lá, nem lembro, falei super baixo, assim, primeiro que veio na cabeça, fechado. Então vou fechar para você um mês para mim e para minha filha. Fez um cheque, entregou na minha mão. E eu olhei para aquilo e fiquei tipo impressionado, assim, sabe? Eu estava lendo um livro na época sobre lei da atração, sobre questão de criar nossa realidade, e aquilo foi muito especial para mim. Toda aquela vivência, né, naquele lugar tão especial, São Tomé das Letras. E Santo Tomé, para quem não sabe, é uma cidade construída em quartzito, tá? Que é uma pedra parente do quartzo. Então, ela tem toda uma questão energética bem interessante naquela cidade. Tudo acontece rápido naquela cidade, potencializa o positivo e o negativo. É tipo um catalisador aquela cidade. Então, para resumir, para dar tempo de falar de tudo, né? Para não me estender muito, eu comecei a atender lá e me virar com pouco dinheiro e perceber que, poxa, que estava legal, mas eu queria ter o meu próprio espaço, em vez de morar de favor na casa do meu amigo. E percebi que o meu ganha-pão já era a naturologia. Então eu tinha que voltar e terminar. Se eu quisesse continuar em São Tomé, eu podia, mas eu tinha que voltar para São Paulo e pelo menos terminar o curso, porque já era meu ganha-pão. Já era o que, sabe? Já era o que estava me mantendo, já era a naturologia, esses 2 anos que eu tinha feito. Então,
resolvi voltar, não foi fácil, né? Voltar a morar na casa da mãe e tudo mais, mas voltei, terminei a faculdade e quando eu estava mais para o final da faculdade, eu comecei a trabalhar com quick massagem em empresas. Então, um amigo me indicou, que era da minha sala, e aí eu comecei a trabalhar na TAM Viagens, trabalhei em várias empresas. Então, eu ia para o centrão de São Paulo, chegava lá, estava lá todo mundo lá naquele lugar, que é justamente o lugar que eu fugia, que eu não queria para mim, mas eu comecei a realizar ser aquilo que eu imaginava, de chegar num ambiente estressante e ver as pessoas felizes me cumprimentando quando eu chegava, porque eu era uma fonte de bem-estar para essas pessoas. Então, trabalhei com quick massagem por um ano, trabalhava muito, ganhava muito pouco, ficava detonado, né? Assim, eu acho que quick massagem é o passo mais sorrateiro do terapeuta, não desvalorizando quem é massoterapeuta, trabalha com quick massagem, mas é uma exploração, realmente, financeiramente, energeticamente, tá? Bem pesado, bem puxado. Comecei a trabalhar também com spas, né, fazer terapias em alguns spas e tal, mas eu percebia que aquele tipo de trabalho não combinava com o que eu aprendia na faculdade. Então, para mim, eu comecei a amadurecer que fazer terapia em spa ou massagem não era fazer naturologia, que a naturologia era muito mais ampla que aquilo. Mas era o que eu conseguia no começo, né? Então, no começo foi esse caminho, mas sempre eu buscava tentar ser mais naturólogo e menos massagista, porque eu comecei a perceber que você ir lá e aplicar uma terapia na pessoa, isso não é ser naturólogo, sabe? Eu lembro de uma professora que falou para mim que a principal ferramenta do naturólogo é educação e saúde. Não é medicina chinesa, não é Ayurveda, não é massoterapia, não é óleos essenciais, sim educação e saúde. E aquilo gravou na minha mente, né? Então eu percebia que nos spas eu não era um bom educador de saúde, não tinha espaço para isso. As pessoas só queriam uma massagem, né? Então, quando eu estava bem no finalzinho, no último semestre, junto com o TCC e tudo mais, eu comecei a descobrir um novo caminho, que foi quando eu comecei a fazer estágio na Casa do Adolescente de Pinheiros. Na época, o Caio Portela, que é o ex-coordenador em Morumbi, era o supervisor de estágio lá. Então, eu fui estagiário lá por um semestre, depois voluntário, depois supervisor de estágio. E isso marcou muito a minha história, tá? E eu já vou falar algo fundamental, mas antes eu vou citar um TCC bem. Meu TCC foi um TCC diferente da maioria e deu muito trabalho, foi exaustivo, mas valeu a pena. Meu TCC foi sobre a medicina Rastafari e as possíveis relações com a naturologia. Então eu fiz o curso inteiro de dread, né, de dreadlock, cantando reggae, naquela época bem firme no Rasta. E eu ouvia com frequência as pessoas falarem para mim que o meu cabelo não combinava com a área da saúde, que eu tinha que cortar. Inclusive, foi um dos motivos para eu ter continuado na Embi Morumbi. Porque na época eu pensei em ir para a Unisul, mas chegando na Unisul, a coordenadora foi preconceituosa comigo na época e falou que eu tinha que voltar para São Paulo, cortar os dreads e depois eu poderia assistir uma aula lá para ver se eu gostava. Hoje em dia já não é mais essa realidade, tá? Isso foi uma coisa do passado. Hoje em dia já não é mais assim. A Unisul é uma ótima faculdade também para cursar naturologia. Porém, teve todo esse processo, né, de resistência, de preconceito com a minha aparência, com os meus dreads. E então foi uma luta que eu tive para me manter como naturólogo com dreads, né, quebrar os paradigmas. Então eu reforcei essa luta com o meu TCC, que era uma maneira de eu mostrar para as pessoas que não só combina os dreads com a área da saúde, como o Rastafari tem seu próprio sistema médico, assim como existe a medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, existe a medicina Rastafari. Então eu fiz esse trabalho, foi ótimo. A Adriana Elias foi minha coordenadora, que casou como uma luva. Na época eu perguntava se dava para fazer isso, os professores nem sabiam me responder se podia fazer desse jeito.
Até que encontrei a Adriana Elias, que ela amou e abraçou, e me fez trabalhar muito, né? Entrevistei vários Rastafaris. Eu sou pesquisador pioneiro no mundo, aparentemente, nesse tema, nessa área, porque você pode procurar aí nos bancos de dados, você não encontra nenhum trabalho em nenhuma língua falando sobre a medicina Rastafari além do meu, né? Pode ser que exista em alguma língua que a gente não conseguiu tradução, né? Pode ser, mas nem inglês, nem espanhol, nem francês, nem italiano, nem português, não encontramos, tá? Encontramos alguns trabalhos sobre Rastafari, encontramos alguns trabalhos sobre os Bush Doctors, que são os Rastafari que trabalham com ervas medicinais, com fitoterapia, mas nenhum trabalho que organizasse tudo como uma medicina, né? Como uma medicina completa. Então, o que eu percebi é que, de certa maneira, eu fui o pesquisador que sistematizou essa visão de medicina Rastafari, né? Porque existem vários profissionais, né, vários rastas que trabalham para a saúde, mas nunca, aparentemente, ninguém juntou tudo na mesma medicina, na mesma racionalidade, sabe? Então, pessoal que está pedindo o link, vamos disponibilizar sim, tá? No link para vocês. Quem quiser pode me pedir inbox também, tá bom? Então, foi muito interessante fazer esse trabalho e, inclusive, apresentei no congresso, publiquei na revista de naturologia, né, caderno de naturologia e terapias complementares integrativas. Foi um prazer fazer essa publicação. Para quem não conhece, precisa conhecer, tá? Nós temos uma revista de naturologia, tá? Uma revista científica, muito importante conhecer esse material. Então, eu comecei a me empoderar em ver os resultados, né, do meu trabalho, e aos pouquinhos ir chamando um pouquinho mais de atenção, porque eu era o rasta da sala, as pessoas que ninguém botava muita fé, e de repente as pessoas começaram a botar mais fé em mim, no meu trabalho, e consequentemente eu mesmo, né. Então, junto a isso, né, veio o estágio na casa do adolescente, quando eu estava falando. Então, assim, para mim, foi maravilhoso eu chegar num postinho de saúde, tá? Junto com médicos, psicólogos, nutricionistas, vestir o meu jaleco, ser mais um profissional de saúde, isso com meus dreads ainda, e ser aceito, ser respeitado como naturólogo, ser respeitado com meus dreadlocks num posto de saúde. E conseguir interagir com os outros profissionais de saúde de forma respeitosa. Então, ver que os profissionais de saúde respeitavam a naturologia e me respeitavam apesar dos dreads, entende? Além dessa relação maravilhosa que eu descobri lá na Casa do Adolescente de Pinheiros, na equipe multiprofissional, lá uma horta medicinal idealizada e mantida pela naturologia. Então isso para mim era muito especial, parecia uma utopia, sabe? Um posto de saúde, né? Que tem todos os profissionais, mas tem um naturólogo, um posto de saúde, onde as pessoas fazem meditação, onde as pessoas mexem com plantas medicinais, onde as pessoas podem levar mudinhas de plantas medicinais em casa, aprendem a função das plantas medicinais, fazem a cura, que tem o melhor de tudo, né? Onde tem psicologia, tem nutrição saudável, que, ó, até a nutrição da casa do adolescente sempre foi vegetariana nos grupos, né? Não que é para todo mundo, mas assim, nos grupos, nas atividades coletivas, sempre foram vegetarianas para respeitar os naturólogos que eram vegetarianos. Então, assim, me senti muito acolhido, muito bem de estar lá, né? A naturologia faz parte do programa do adolescente desde 2009. E me apaixonei pelo SUS, me apaixonei ainda mais pela naturologia, me apaixonei pelo programa de saúde do adolescente, gostei muito de trabalhar com os adolescentes. Então, eu comecei a mergulhar cada vez mais fundo nisso, né? Porque comecei a ir aos outros pontos de estágio do programa do adolescente. Eu já estava formado, nessa época era voluntário, então comecei a ser voluntário também no HC, no ambulatório de ginecologia da adolescente, do Hospital das Clínicas. E aí, o que aconteceu? Se eu não me engano, foi em 2015, tá? O professor Caio foi convidado
a ser coordenador do curso de naturologia da Anhembi Morumbi. Então, nesse momento, ele já não tinha mais disponibilidade para continuar sendo supervisor da Casa do Adolescente de Pinheiros. Então, nesse momento, o Caio me chamou e falou assim: Igor, a partir de agora, se você aceitar, você vai ser o supervisor de naturologia, porque você já está aqui há mais de um ano e você tem condições de ser supervisor. Né? Me deu um frio na barriga na época, eu falei assim, poxa, será que eu consigo? Eu me formei há pouco tempo, nem conheço tanto assim, sabe? Mas ele afirmou que eu conseguiria. E me passou a bola para eu ser supervisor da Casa do Adolescente de Pinheiros. Então, foi aí que eu comecei a ser supervisor de estágio, né? Preceptor de estágio, voluntário, né? É uma outro tipo de relação, onde a gente é voluntário no programa de saúde do adolescente e supervisor. Então, eu fui mergulhando no SUS de certa maneira, no programa do adolescente, que quando eu me vi, eu era supervisor de naturologia, né, de estágio de naturologia na Casa do Adolescente, era supervisor de estágio de naturologia no Hospital das Clínicas, supervisor no ambulatório de ginecologia da adolescente do Terça Rosa, do Pérola Byton, e supervisor na casa do adolescente de M. Boimirim. Então teve uma época que eu virei supervisor de todos os estágios do programa de saúde do adolescente. Né? Então eu estava ali em todas. Tudo que era do programa do adolescente eu estava dentro. Comecei a ficar bem próximo da doutora Albertina, que é a coordenadora do programa de saúde do adolescente, acompanhando ela nos eventos, nos congressos, ajudando a organizar os congressos, sendo assessor dela, indo para lá e para cá com ela em lugar, inclusive acompanhei ela até em hospitais, entendeu? Visitando pacientes. Então, foi uma experiência muito grande, uma grande imersão que eu tive no programa estadual de saúde do adolescente, né, do estado de São Paulo, no SUS, e com essa grande líder que é a doutora Albertina. Então, gostaria de agradecer muito ao Caio, gostaria de agradecer muito à doutora Albertina, a todos os meus professores. E com a doutora Albertina eu aprendi muitas coisas, porque apesar dela ser médica, ginecologista, obstetra, ela tem uma visão muito humanizada. Então, combina muito com a naturologia a visão do programa do adolescente. Porque no programa do adolescente a gente prioriza criar vínculos, prioriza a escuta ativa, a gente prioriza a sensibilidade na relação com o adolescente, né? Então, o acolhimento, isso é muito importante, sabe? O atendimento humanizado integrativo. Então, a saúde integrativa no programa do adolescente começou antes do naturólogo chegar. Na hora que a naturologia chegou, só complementou. Né? Então, assim, aprendi muito, porque a doutora Albertina, para quem não sabe, além de ser coordenadora das políticas públicas para a mulher, ser ginecologista, obstetra, né, em hospitais particulares, na sua clínica, cirurgiã. Além de tudo isso, ela também é coordenadora das políticas públicas para a mulher do estado de São Paulo. Então, ela tem um cargo na saúde e um na justiça. E eu, acompanhando ela, comecei a acompanhar tudo isso junto. Né? Então, já atuei também na coordenadoria de políticas públicas para a mulher, em diversos eventos, diversas ações, carreta da mamografia, Outubro Rosa. Né? Todo ano chega Outubro Rosa, eu estou em alguma atividade. Esse ano não sei com a pandemia. Então eu acabei me aprofundando muito em saúde pública, aprofundando muito em educação e saúde, porque o programa do adolescente é educação e saúde pura, rodas de conversa, são as principais ferramentas, né, da saúde do adolescente, que é basicamente educação e uma pré-consulta, né? E assim, além disso tudo, eu acabei me aprofundando muito em saúde do adolescente e saúde da mulher, graças a estar nos ambulatórios de ginecologia e graças a estar acompanhando essa ginecologista. Fiz pré-natal da adolescente, muitos trabalhos dentro da saúde feminina, né? Então, assim,
às vezes, alguns trabalhos junto com a faculdade também, convidado para fazer algumas palestras na EMB, né? Uma experiência muito legal que eu tive foi quando eu fui convidado a, a participar, a representar a ABRANA, Associação Brasileira de Naturologia, na Conferência Nacional de Saúde, tá? Que foi um marco na minha história também, que foi ir lá para Brasília, encontrar gente do Brasil inteiro lutando pelo SUS. Foi fenomenal, foi uma experiência muito legal. E nessa Conferência Nacional de Saúde, a gente tinha uma tenda de práticas integrativas, né, do qual a gente atendia lá, fizemos roda de conversa, fiz meditação com música. Tá? Para quem não sabe, depois eu consegui integrar, né, que antes eu era músico, depois virei naturólogo, depois eu comecei a integrar o violão nos meus atendimentos também. Então hoje eu faço roda de conversa com música, faço meditação com música, tá? Utilizo a música para regular a respiração dos interagentes, fazer meditação conduzida e várias outras atividades também, né? Então hoje eu trabalho com a música também, foi bem legal, rolou de fazer isso na Conferência Nacional de Saúde, destacamos bastante, conseguimos avançar em vários sentidos, né? E só que aí chegou um momento, né, que a gente percebeu como era difícil, né, como desafiador estar trabalhando no SUS, porque todo esse tempo trabalhei como voluntário, entende? Às vezes com uma ajuda de custo, mas nunca fui contratado, efetivado, não sou um profissional estatutário, não fiz concurso público, entende? Então, a gente montou um grupo do WhatsApp para poder reunir os naturólogos no SUS, em São Paulo, porque eu queria saber. Eu comecei a juntar essa galera, falei, gente, como é que faz para ser contratado? Como ser voluntário, eu já sei. Como é que faz para ser contratado e trabalhar no SUS? E comecei a juntar uma galera, e cada um falava uma coisa, mas aparentemente ninguém sabia muito também, né? E fomos reunindo. De repente, quando a gente percebeu, tinha gente já do Brasil inteiro naquele grupo do WhatsApp. Então, antes era naturologia no SUS São Paulo. Depois, juntou a galera de Santa Catarina, de naturologia no SUS. Né? O lado foi hoje no SUS Brasil, é um GT nacional. E aí, como GT é um grupo de trabalho, é uma coisa focada, a gente percebeu que era assim muita coisa para ficar como GT, não dava para ser um GT nacional. E aí foi quando ano passado, junto com o Belchior, com a Nanda, com a Neila, com a Alan Assis, Alan Cornin, com a Bianca, a gente fundou a rede NatoSUS, a rede de naturologia no SUS. Então fundamos ano passado, apresentamos no Congresso de Naturologia do ano passado a rede NatoSUS, tá bom? Vou pedir para o André, por gentileza, colocar o Instagram da rede NatoSUS comentários para vocês. Tem o site também, tá? www.redenatosus.com. E então a Rede NatoSUS veio com essa proposta de ajudar as pessoas a se inserirem no SUS, organizar a naturologia no SUS a nível nacional, tá? Porque eu percebi que o mesmo desafio que eu tenho, né, que eu tinha e ainda tenho, muitas outras pessoas também têm. Né? Então, junto com esse coletivo, fundamos a rede NatoSUS, estamos ainda nesse momento inicial, começando a organizar os polos, né, que são os pontos de representância, né, representação do Brasil, tá? Então, estamos avançando na rede NatoSUS, muitas coisas acontecendo, tá bom? Mas precisamos de vocês, tá, gente? Então lá, façam seu cadastro, se inscrevam, precisamos do apoio, precisamos de representatividade, precisamos de muitos naturólogos, muitas estudantes de naturologia, tá bom? Então se inscrevam lá. É sem compromisso, quem se inscreve vai receber as informações e vai mostrar o seu apoio. Lógico, quem puder contribuir mais também é muito bem-vinda, muito bem-vindo para contribuir, para pôr a mão na massa também, tá?
Então, em breve, a gente vai organizar uma eleição nessa rede, tá? É uma rede, assim, não tem CNPJ, é uma atividade social, tá? Uma mobilização social, mas a gente quer que seja horizontal. Apesar de a gente ter fundado, a gente não é dono da rede, a rede é da naturologia. Então, a gente vai fazer, inclusive, uma eleição em breve para conseguir escolher quem vai ficar aí nesse direcionamento, tá? Mas, basicamente, é para poder trazer um suporte para quem está na linha de frente, tá bom? Cada um vai ser linha de frente na sua cidade, no seu bairro, e a rede vai poder apoiar, tá bom? Outra coisa importante de citar é o seguinte: eu tinha um projeto, né, já um pouco antigo, lá para 2017, que a gente ativou esse ano, que chama Reúne Nato. Então, Reúne Nato é uma proposta também coletiva, tá? Que, que visa divulgar os naturólogos. Porque o que eu percebi? Enquanto a gente luta para se inserir no SUS, a gente precisa de dinheiro para se manter, certo? Mas é um grande desafio conseguir se manter. Então, no começo, a gente ainda não tem agenda cheia. Como faz para conseguir se manter com naturologia, né? Então, o que eu percebo é que o caminho principal para o naturólogo é ser autônomo. Existe a possibilidade de o naturólogo ser acadêmico, existe a possibilidade de ser contratado, mas ainda é um pouco escasso as contratações de naturologia. Então, eu vejo pessoas trabalhando como massagista, como administrador, como educador. Agora, como naturólogo, com carteira assinada, é bem raro. Então, se você quer ser naturólogo, naturóloga, né, clínico, você precisa ser autônomo, pelo menos por enquanto, né? E como fazer isso? Como se divulgar? Como conseguir? Então, isso foi um desafio que eu vivenciei por muito tempo. Parecia muito difícil ter uma agenda cheia, mas então eu conheci uma amiga, uma colega naturóloga, a Carol Carvalho, que ela me falou assim: Igor, é possível, eu trabalho divulgando a naturologia no Instagram e eu sempre tenho atendimentos, eu consigo me manter, tenho uma vida abundante, nada me falta. Então aquilo abriu um horizonte para mim, porque até então parecia que assim, os naturólogos estavam sempre com dificuldade em se manter financeiramente, salvo um ou outro que era professor, por exemplo, que tinha estabilidade, mas às vezes chegava nem a atender, nem tinha tempo para atender porque era professor. Então era difícil encontrar um naturólogo, uma naturóloga que atuasse de forma clínica, que atendesse e vivesse de naturologia, sabe? Muita gente desistindo, mudando, indo trabalhar com outra coisa, né? E eu resistindo, eu falei assim, não, eu não vou ser massagista, não vou ser acupunturista, eu vou ser naturólogo, eu vou trabalhar com naturologia do jeito que eu acredito, vou fazer meu trabalho completo, não vou ficar aceitando prêmio de consolação, sabe? Essa é a minha visão, tá, gente? Não desrespeito ninguém. Então, eu fiquei lutando bastante por isso, foi desafiador, né? Mas comecei a colher os frutos depois de mais ou menos um ano investindo no Instagram, investindo, não que eu investi dinheiro no Instagram, mas investindo tempo, né? Quase todos os dias postando conteúdo, estudando marketing digital, estudando como funcionam as plataformas digitais. Então, hoje vai fazer mais ou menos uns 2 anos que eu estou investindo profissionalmente no Instagram, e eu posso dizer que hoje 90% das pessoas que eu atendo vêm da internet, tá? Vem do Instagram. Então, foi uma porta que se abriu e que foi um momento onde eu pude buscar a minha independência, sabe? Esse finalzinho da minha trajetória, que já está chegando mais nos dias de hoje, né? Que tem mais ou menos um ano, vai, 8 meses, mais ou menos. Eu diria um ano, vai, mais um ano e meio. Que eu decidi que eu ia ser protagonista da minha própria história, sabe? Ia deixar de ser dependente de chefe, sabe? Não queria mais ser empregado de ninguém, nem depender de ninguém, nem de mamãe, nem de chefe, nem, sabe? Chegou a hora que eu falei assim, não, peraí, eu vou me levantar, eu vou gerar minha prosperidade e não vou ficar
pedindo migalhas para ninguém. Eu vou me levantar. E foi graças às redes sociais, graças à ajuda de muitos profissionais que me passaram contatos, me ensinaram muitas coisas, né? E hoje eu consigo viver 100% de naturologia e ser independente. Hoje eu não dependo de nenhuma outra pessoa a não ser eu mesmo e os interagentes que estão comigo, né? Lógico que as parcerias são fundamentais, então agradeço por estar aqui, agradeço todas as pessoas que contribuem para o meu trabalho, que me ajudam, sabe? São fundamentais, essa ajuda sozinho é difícil, tá? Mas hoje eu digo que eu sou o protagonista da minha história, é possível conseguir se manter com naturologia, né? Eu ainda não, digamos assim, não sou rico financeiramente, tá? Tenho uma vida um pouco mais simples, eu estou aqui no minimalismo, filosofia do minimalismo, né? Mas foi viável para mim, está sendo viável para mim, e eu posso garantir para vocês, é possível também ser próspero com naturologia, dá para pagar conta, dá para se manter, tá? Só que existem algumas habilidades, exigem algumas habilidades que muitas vezes você não vai encontrar na grade curricular da faculdade. Então você vai precisar buscar por fora. Por isso que a gente ativou a Reuninato, para poder ajudar todos os naturólogos a conseguirem também serem protagonistas da sua própria história, sabe? Então, apesar de eu ainda estar nesse começo, nesse processo, eu aprendi algumas coisas e quis compartilhar. Então, por isso chamei, pedi ajuda, porque eu não conseguia tocar sozinho. O André faz parte também. Agradeço toda a ajuda que o André dá para reunir na Tu, né? A Ana, a Natália Tavares, a Andréia, a Lu, o Edu, tá chegando a Marcela agora também. Então, assim, essa é a proposta do Reunir na Tour, é ajudar as pessoas a conseguirem sua independência através de divulgação na internet, através de estudar um pouquinho mais de marketing, de publicidade e também de outras iniciativas que a gente está tendo para abrir o caminho, de falar direto com empresas, direto com hospitais, para conseguir vagas para naturólogos. Então, a gente vai fazer esse intermédio para conseguir contratar os naturólogos. Talvez no futuro alguns de vocês possam buscar o Reuninato e conseguir um emprego através dessa plataforma, tá? Que por enquanto também é totalmente voluntária, tá? Gratuita, e a gente faz para se ajudar mesmo. Então acho que é basicamente isso. Só para completar, né? Gostaria de citar uns outros coletivos também, bem rapidinho, que é a rede de naturologia no SUS do Butantã, que eu fundei também, né? Seria o polo do Butantã da rede NatoSUS, que já tem uma galerinha, inclusive fiquei 6 meses trabalhando na UBS Caxingui, né? Falei direto com a coordenação de saúde, a supervisão técnica de saúde, consegui que todas as UBSs do Butantã ficassem livres para naturologia. Só que, infelizmente, não consegui naturólogos voluntários o suficiente para ocupar todas as UBSs. No final, ficou só eu, porque a galera se comprometeu, mas depois... Mas, assim, acabando a pandemia, a gente vai reativar esse processo, certo? Outro coletivo foi a naturologia no SUS de Atibaia, que eu morei um tempo em Atibaia também, reuni a galera de lá, movimentando algumas coisas lá também no SUS e em eventos, tá? E o grupo Matriz Naturologia, que foi uma iniciativa que eu tive junto com a Danúbia, tá? Que é estudante de naturologia, para reunir todas as naturólogas que trabalham com saúde feminina, tá? Já que eu já estou há algum tempo me dedicando à ginecologia natural, à saúde fina, e vejo que isso está crescendo muito na naturologia, esse papo de ginecologia natural, a gente resolveu criar um grupo para juntar todo mundo. Esse grupo chama Matriz Naturologia, tá? É predominantemente de mulher, tem 2 naturólogos, eu e mais um, né? Mas é uma iniciativa muito legal que a gente está organizando. Inclusive, a gente vai começar a escrever um livro sobre naturologia e saúde feminina, tá? Estamos bem no começo agora, mas se preparem que tem muita coisa legal por vir. Então, gente, já passou um pouquinho, né, do tempo para vocês fazerem perguntas, então só para concluir, eu queria agradecer e falar que dá certo, a naturologia é desafiadora, mas persistam que dá certo. E é isso. Espero que tenha contribuído um pouquinho
para você com a minha história. Muito obrigado, Igor. Tem uma pergunta aqui da Mariana. Qual é o nome do sítio? Qual sítio? Você pode falar qual sítio, Mariana? Que foi tanto assunto que eu também não captei. Em Atibaia. Em Atibaia. Em Atibaia. Ah, o sítio de Atibaia, não entendi, porque eu nem lembro de eu ter falado de sítio nenhum, né? Mas eu morei no sítio em Atibaia, chamado Guapuruvu, que era uma comunidade que a gente estava montando, né? Tem o sítio lá no Gamarra, tem o sítio em São Tomé das Letras também, que foi onde eu morei, que era o Vale da Picada. Tem o Sition, que é o sítio da galera alternativa aqui em São Paulo também. Ela está perguntando qual é o panorama de naturologia dentro de Atibaia. Como está o panorama atual? Então, sinceramente, o panorama é o seguinte: está bem aberto, tá? Mas falta gente engajada. Então, tem bem mais naturólogas e estudantes de naturologia em Atibaia do que eu imaginava. Eu cheguei lá achando que eu ia ser o único, e de repente comecei a descobrir que tinha várias pessoas. E a gente começou a montar o grupo. Mas às vezes cada pessoa está focada na sua história, nos seus processos, né? E acaba que não dá continuidade, porque assim precisa ter muita paciência. Ir lá, falar com os políticos, tirar tempo na sua semana para organizar em prol da naturologia, fazer evento, conversar, sabe? Então, assim, tô vendo aqui a Mariana de Atibaia. Mariana, manda um oi para mim no WhatsApp, que eu vou incluir você no grupo do WhatsApp de naturologia de Atibaia. E aí você vai conhecer as outras pessoas, e aí quem sabe você consegue reativar e reorganizar aí esse grupo, que está precisando de uma energia. A Tá Eliane precisando pôr no gás. perguntou se no SUS só de forma voluntária. Então, não. A forma voluntária é o jeito mais fácil, né? A gente entra como voluntário para abrir o caminho, né? E como voluntário é relativamente fácil conseguir trabalhar no SUS. Mas não é o único caminho. Temos psicólogos que prestaram concurso público, por exemplo, em Registro, em São Paulo, no interior de São Paulo, temos em Macaé, tá? Em Santa Catarina também. Então, tem naturólogos que têm concurso público, que são profissionais concursados, né, com uma carreira na saúde pública mesmo, assim como os outros profissionais de saúde do SUS. Então, temos sim profissionais oficializados, só que são poucos. São poucos por quê? Porque você precisa falar direto com os políticos para que ele crie um processo seletivo, para que ele abra um concurso naquela cidade. Não existe ainda isso a nível nacional. É algo muito restrito, mais municipal, mais local mesmo, né? Então, para quem tiver força de vontade, paciência, para falar com os gestores, falar com os políticos, pode conseguir esse caminho. E é isso que a gente está buscando ajudar para que mais naturólogos consigam na rede NatoSUS. Bem, Igor, muito obrigado a sua participação. Eu acredito que você trouxe aí inspiração e ideias para muitos que estão assistindo. Eu vou colocar de novo aqui os contatos, os meios de encontrar o Igor para todo mundo poder anotar. Agradeço a participação de todos até o presente momento. E se você quiser se despedir, Igor, do pessoal, agradecer a presença, fique à vontade. Gente, eu quero agradecer mais uma vez ao André, a todos os alunos que estão no Em Busca da Naturologia, a professora Marcele, por estar criando essas iniciativas, por me convidar também para a supervisão de estágio remota, né, por tudo isso, todas essas parcerias, todo esse reconhecimento. E queria dizer o seguinte, que eu estou aberto, gente. Quem precisar conversar, quem quiser saber mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, uma ajuda, manda um direct no Instagram, manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente se comunica, tá? André, coloca de novo, por gentileza, meu WhatsApp aí, minhas redes sociais, para quem quiser. Me sigam lá para ajudar a divulgar a naturologia, para fortalecer. Eu agradeço. E me deem sugestões também do que vocês querem saber, que eu faço também um post para vocês se vocês quiserem. E manda mensagem, eu estou sempre disponível. Sejam como o André. O André, ele me achou nas redes sociais, me mandou mensagem, falar, Igor,
gostei do seu trabalho, quero estar perto, quero ajudar, quero participar. E hoje ele está super engajado aí também nos meus trabalhos, dessa iniciativa dele. Então, façam isso também. Mandem mensagem para mim, falem se vocês querem contribuir com alguma coisa, se vocês querem ajudar, sabe? E sempre tem muito trabalho, tá? Porque eu estou com muitos trabalhos voluntários em prol da natureza e tá puxado. Então, assim, gente, me ajudem, por amor, por favor, tá bom? Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, tá bom? Mais uma vez, gratidão. Grande beijo aí para vocês e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado, Igor. Muito obrigado a todos que estavam aqui participando. Dani, Marina, querem fazer alguma pauta, algum fechamento? Eu queria agradecer ao Igor pela presença e pelas suas palavras de incentivo aí aos alunos. E também convidar todos presentes e ao Igor também para a nossa palestra de amanhã, às 16 horas. Iremos conversar sobre a integração das práticas dentro da naturologia. Então, se inscrevam também, procurem o link no nosso Instagram, no site, para termos a presença de vocês também nessa próxima palestra. Obrigado, gente. Eu vou finalizar por aqui, vou parar a gravação. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. Vai falar, Dani? Pode falar. Não, é só para dar um oi, que eu não apareci no começo. Eu sou a Daniele, mas eles já apresentaram super bem e eu estava com alguns probleminhas técnicos. É só para dar um oi para todo mundo e agradecer a presença. Então, nós ficamos por aqui e até amanhã, 4 horas da tarde, não percam. Teremos também um excelente profissional fazendo a interligação entre as áreas. Vamos integrar todas as áreas da naturologia. Obrigado, gente.